Neste vídeo nós vamos reimplementar o projeto de controle de estoque em loja, dessa vez utilizando objetos polimórficos. Vamos relembrar o projeto loja. Lá eu tinha as classes produto, livro, CD e DVD e tinha a classe loja que continha um container de livro, outro container de CD e um container de DVD. E com funções para incluir e excluir livro, CD e DVD individualizadas. O que a gente vai fazer agora é criar esta loja com um container único, um container de ponteiros para produtos, que cada um desses ponteiros apontará para um objeto polimórfico. E vamos ter uma função polimórfica para incluir um objeto, que pode ser um livro, CD ou DVD, e uma função única para excluir um objeto desta loja. Vocês dispõem no CIGA da versão polimórfica do controlador de estoque em loja praticamente toda implementada. Está faltando só alguns trechos de algumas implementações de funções que eu deixo como exercício para vocês praticarem, para ver se entenderam corretamente os conceitos de métodos virtuais e polimorfismo. Como a gente vai trabalhar com polimorfismo, a gente vai ter que utilizar muito ponteiros para objetos dessa classe, ao invés de objetos propriamente ditos. Então, para facilitar a implementação, eu dei um apelido a ponteiro para produto, se chama P-produto. Para que fique mais fácil a nossa implementação, a gente não tem que ficar botando produto estrela em todo canto. A classe base produto tem dois dados membros, um string com o nome do produto e um double com o preço. Em seguida, nós temos o construtor, que recebe dois parâmetros, que foi declarado como inline aqui. Em seguida, nós temos o destrutor. O destrutor da classe produto poderia até ser dispensável, tanto que na implementação eu não coloquei nenhum código. Entretanto, como esta classe vai ter métodos virtuais, é recomendável que a gente declare o destrutor como virtual, para que, se alguma das classes que vão herdar de produto tiver necessidade de destruir alguma coisa, quando for chamado o destrutor, ele seja substituído pelo destrutor daquela classe e não fique sem ser feita a desalocação necessária da classe derivada. Em seguida, nós temos a função clone. É uma das funções mais importantes e que requer uma boa compreensão para que a gente possa trabalhar com objetos polimórficos no contexto que envolve também a alocação dinâmica de memória. É o caso desse exemplo. A gente vai ter alocação dinâmica porque a gente vai ter um estoque com conteúdo variável de itens e cada um desses itens é um objeto polimórfico. Então, quando você tem alocação dinâmica mais objeto polimórfico, você vai precisar de uma função clone. Quando é que essa função é utilizada? Sempre que você vai precisar criar cópias de objeto. Por exemplo, quando você for fazer construtor por cópia de uma loja. Eu tenho uma loja com 70 itens e quero criar uma cópia dela. Então vai ter que ser criada uma cópia de cada um dos 70 itens da loja. Nesta hora a gente vai precisar dessa função clone. O que é que ela faz? Quando ela é chamada em cima de um objeto, ela aloca a memória para conter um novo objeto que seja uma cópia de dis. Então, se diz é um livro, vai alocar a memória para caber um novo livro e faz esse novo livro ser igual ao livro diz. E retorna um ponteiro que aponta para essa nova área de memória. Então, é a função que retorna uma cópia de si mesmo, um clone. A grande diferença é que ela é virtual. Se você chama ela em cima de um ponteiro para produto, na realidade não vai ser criado um novo produto. Como ela tem comportamento polimórfico, vai ser examinado o que é que existe na área de memória que esse ponteiro para produto aponta, e se lá existir um livro, aloca um novo livro e retorna um ponteiro que aponta para este livro, ponteiro para produto, mas que aponta para um livro. Se lá existir um CD, aloca um novo CD e retorna um ponteiro para a área de memória deste CD. Esta função eu definia como sendo uma função virtual pura. Então ela não vai ser implementada para a classe produto, ela só vai ser implementada nas classes derivadas, livro, CD e DVD. Isso faz sentido porque a gente nunca cria cópias de produtos. Não vai existir no meu programa inteiro nenhum objeto do tipo produto. O estoque da loja não contém produtos, ele só contém livros, CDs ou DVDs. Então não faz sentido criar cópias de produtos. Isso aqui é só uma interface para permitir que essa função exista nas classes derivadas. Na hora que eu criei a função clone como virtual pura, transformou a classe produto em uma classe abstrata.
Então eu não posso fazer no meu programa produto X, criar X um objeto da classe produto, porque essa classe é abstrata. Em seguida, definir as funções de consulta getNome e getPreço para recuperar o nome e o preço de um produto, respectivamente. E em seguida, os métodos virtuais de entrada e saída. Esses 4 métodos, eles não são virtuais puros, eles são virtuais normais. Então, por exemplo, pode existir a implementação do método imprimir da classe produto. Quando eu chamar imprimir da classe produto, ele vai imprimir o nome e o preço. Mas ele vai permitir que existam métodos chamados imprimir também nas classes derivadas. Por exemplo, na classe livro. Aí se eu chamar imprimir em um ponteiro que aponta para um lugar onde existe um livro, quem vai ser executado é o imprimir de livro. Eu criei um operador maior, maior e menor, menor, que tem comportamento virtual. Eles não são virtuais em si, até porque eles são funções, não são membros da classe. Mas eles vão ter um comportamento polimórfico, porque o operator menor, menor, por exemplo, vai simplesmente chamar a função imprimir, que ela em si é virtual. Em seguida, eu tenho as classes que herdam da classe produto, que são as classes derivadas. O livro herda de produto, ele tem a mais como dado o autor, além do preço e do nome do produto, que são da classe produto. Ele acrescenta um string com o nome do autor, tem o seu construtor, a função clone é obrigatória, ela é uma função que sobrescreve uma função que foi declarada como virtual na classe base, e como na classe base ela é virtual pura, ela tem obrigatoriamente de ser declarada em toda classe que herdar da classe produto. O clone de um livro retorna um ponteiro que aponta para uma área locada suficiente para conter um livro. E este livro é uma cópia de this. Então, se você chamar clone em cima de um objeto, ele retorna um ponteiro para uma cópia desse objeto. Função de consulta, getAutor, e temos as funções virtuais normais que vão ser reimplementadas aqui para que possam sobrescrever as funções correspondentes na classe base. A função digitar, imprimir, ler e salvar. O mesmo raciocínio é utilizado nas classes CD e DVD. A classe loja, agora ela vai ter um único container. É o container X minúsculo, que é um vetor de ponteiros. Aqui no caso, quanto ao container STL, eu fiz com vector porque ele é o mais fácil de entender e de implementar. Não sei se seria o mais adequado, como a gente vai precisar excluir elementos no meio do container, talvez uma lista fosse mais adequada. Mas como o objetivo aqui não é estudar container, é estudar o comportamento polimórfico, e para evitar complicar, eu usei o container mais simples de utilizar, que é o vetor. Agora lembrar sempre, é um vetor de ponteiros, não é um vetor de produtos, não é um vetor de livros, é um vetor de ponteiros para produto. Cada um desses ponteiros para produto que vão constituir o meu vetor X vai ter de ser alocado dinamicamente com new e desalocado posteriormente com delete. Então, esta classe envolve a alocação dinâmica de memória. Não diretamente por causa do vector. O vector, evidentemente, faz a alocação dinâmica, mas tudo isso já está previsto no construtor e no destrutor da classe vector. Se fosse só por isso, a gente não precisaria se preocupar com a alocação. O problema vem do fato de ser um vector de ponteiros. Esses ponteiros vão ser alocados e desalocados por nós, então a classe loja precisa implementar aquelas 6 obrigatoriedades que nós já vimos. Precisa do construtor default, que no caso aqui não é só inicializar o vetor vazio. Depois o construtor por cópia, que vai criar uma nova loja a partir de outra loja. O construtor por movimento, que vai criar uma loja a partir de uma loja temporária, o destrutor que eu fiz inline, só chamando a função clear, que eu vou implementar, depois o operador de atribuição por cópia e o operador de atribuição por movimento. A função clear e 2 funções de consulta, que são a size, que retorna o tamanho da loja, simplesmente é o tamanho do vetor X da loja, e a função getItem, que retorna um item do qual eu passo o índice. Mas lembrar que os nossos índices não são armazenados como objetos, mas sim como ponteiros. Então a função getItem retorna um ponteiro para um produto. Depois eu tenho uma função que vai ter comportamento polimórfico, é a função incluir, que recebe como parâmetro um produto. Então eu vou passar como parâmetro um produto X, mas na realidade o que vai ser incluído na loja é um livro, um CD ou um DVD.
Tecnicamente, o que vai ser incluído é um ponteiro que vai apontar para uma área de memória onde existirá um livro, um CD ou um DVD. A função excluir, eu passo o índice do item do estoque que eu quero excluir e em seguida as funções de entrada e saída para ler uma loja de arquivo, salvar uma loja de arquivo e imprimir uma loja em tela. Antes de vermos a implementação desses métodos da classe, vamos olhar rapidamente a função principal, o main desse programa, que é muito parecido com a main que a gente utilizou na versão anterior. Eu tenho um objeto X do tipo loja, é aqui que vai ser armazenado todo o estoque. Tenho variáveis provisórias L, C e D do tipo livro, CD e DVD. Eu vou usar para entrada de dados. Um string A que também vai ser utilizada para entrada de dados. E depois eu tenho um menu onde eu apresento as 7 opções aos usuários, incluir livro, CD, DVD, imprimir em tela, ler, salvar em arquivo, excluir. E a partir dessa opção, primeiro eu faço a entrada de dados. Por exemplo, se o usuário escolher a opção 1, eu uso o operador maior para ler um livro de ICI. Esse operador maior foi sobrecarregado e ele se baseia na função digitar. Leio o CD, leio o DVD. Se o usuário quer ler ou salvar, eu leio o nome do arquivo. Se ele quer excluir, eu peço para ler a ID, o índice do elemento que vai ser excluído. Em seguida, de acordo com a opção, eu chamo a função adequada na classe loja. A função incluir vai ser usada a mesma função caso o usuário tenha decidido incluir um livro, um CD ou um DVD. Essa função, nesse momento, vai exibir o seu comportamento polimórfico, porque de acordo com o objeto para onde o ponteiro aponta, vai ser incluído na classe uma cópia, um clone correspondente. A opção 4 vai ser chamada a função membro imprimir, da classe loja. A opção 5 e 6 vão ser chamadas as funções ler e salvar dentro de um try. Caso aconteça algum erro na hora de ler ou salvar, a exceção é disparada e dentro do catch a gente imprime erro ao ler o arquivo tal, o nome do arquivo, e imprime a string retornada junto com a exceção. E a opção 7 chama a função polimórfica excluir, passando como parâmetro a ID. Na definição, na implementação das funções da classe produto, não há nenhuma modificação em relação à maneira como nós tínhamos implementado a classe produto na versão anterior da loja, a loja monomórfica. A função digitar pede que o usuário digite o valor do nome e do preço do produto, até que o usuário digite o valor correto. A função de imprimir se baseia na função salvar. O ler da classe produto faz a leitura de todas as informações e, em caso de erro ou de caso de dado inválido, gera exceções. E a função salvar imprime no formato correto. Em seguida, nós temos a sobrecarga dos operadores de entrada e saída, o maior e o menor. Na versão anterior, que não utilizava o polimorfismo, nós tínhamos de sobrecarregar esses operadores para a classe produto, depois sobrecarregar novamente para a classe livro, CD e DVD, o que criava várias versões de operator maior. Nesta nova versão, como ela é polimórfica, a gente não vai precisar fazer um operador maior para cada uma das classes. Nós vamos sobrecarregar esses operadores apenas para objetos do tipo produto. Por que isso vai funcionar assim? Porque o operator maior vai chamar o método digitar, que é uma função virtual da classe produto. Então, quando eu chamar o método digitar em cima do objeto X, produto, na realidade não vai ser chamada a função digitar exatamente da classe produto. Porque como essa função é virtual, então vai ser chamada a digitar de livro, ou de CD, ou de DVD. De acordo com o quê? Com o que é que existe efetivamente na posição de memória onde está esse objeto X. Se lá existe um livro, então nesta hora aqui será chamado o método digitar da classe livro. Isso acontece porque o método virtual e porque o acesso está sendo feito através de ponteiro e não de um objeto propriamente dito. Como é que eu sei que o acesso está sendo feito através de um ponteiro? Porque X foi passado por referência como parâmetro da função operator maior. Como ele está passando por referência, então o que está sendo passado é o endereço do objeto. Então, quando eu chamar x.digitar, a função vai consultar o que é que existe lá nessa posição de memória e chamar o digitar correspondente. A mesma coisa na função operator menor, porque ela usa o método virtual salvar
da classe produto. A classe livro é muito parecido com a classe correspondente que a gente tinha visto na versão anterior. A função digitar chama digitar de produto e depois pede que o usuário digite a informação adicional que tem no livro e que não tem no produto, que é o autor. A função imprimir da classe livro apenas chama a função salvar. A função ler da classe livro deve ler um conteúdo que começa com L, dois pontos, aí vem o conteúdo do produto, ponto e vírgula, e o nome do autor entre aspas. Para fazer essa leitura, a gente lê um caractere. Se esse caractere não for exatamente igual a um L maiúsculo, gera exceção. Depois lê o próximo caractere. Se ele não for igual ao dois pontos, também gera exceção. Em seguida, a gente chama a função ler da classe produto, que vai ler o nome do produto e o preço. Em seguida, a gente complementa esta leitura lendo um ponto e vírgula que vem após o produto. Se esse não for exatamente o caractere lido, gera exceção. Lê a primeira aspa do nome do autor. Em seguida, vai ler o nome do autor usando a função getLine até encontrar a segunda aspa. Se esse dado for vazio ou não conseguir ser lido, também gera exceção. Lido toda essa informação, a gente ignora eventuais separadores que existam no final da linha, fazendo leitura para WS, o que deixa a string posicionada para ler a próxima informação. A função salvar da classe livro imprime o L, dois pontos, espaço, depois chama a função salvar da classe produto e depois imprime o ponto e vírgula, aspa, nome de autor, aspa. A classe CD segue a mesma loja, reimplementa as funções de entrada e saída da mesma forma que a classe DVD. Na classe loja, a primeira coisa que precisa ser feita é o construtor por cópia, para você inicializar this como sendo idêntico a uma loja L passada como parâmetro. Eu primeiro inicializo o x de this com o mesmo tamanho do x de L e com todos os elementos desse x de this inicializados como no PTR. Depois, para cada um desses, eu vou fazer com que ele seja uma cópia do elemento correspondente existente no x de L. Esta parte falta fazer. No construtor por movimento, declarado como noExcept, eu vou inicializar x como vazio. E depois eu vou permutar o x de this com o x do parâmetro L, que é um temporário sem nome. Depois nós temos a função clear, que é chamada pelo destrutor, e ela também é chamada pelo operador de atribuição por movimento. O operador de atribuição por movimento é noExcept, ou seja, ele não pode gerar exceção. Como aquele operador de atribuição por movimento vai chamar a função clear também tem que ser declarada como noExcept, porque toda função que é chamada dentro de uma função noExcept também tem que ser noExcept. No caso, a função clear, o que é que ela precisa fazer? Liberar cada um dos ponteiros que fazem parte do meu vetor de ponteiros, em seguida liberar a memória do vetor x. O operador de atribuição por cópia entre duas lojas primeiro faz o teste se não está fazendo uma autoatribuição, se for o caso já retorna. Depois vai fazer o que é padrão em operadores de atribuição por cópia. Primeiro libera o conteúdo atual de this, muito parecido com o que faz no destrutor. Depois redimensiona o vetor da loja da esquerda de this e depois faz cada um desses novos ponteiros de this passar a ser uma cópia polimórfica do ponteiro correspondente na loja L, utilizando evidentemente a função clone. O operador de atribuição por movimento, declarado como noExcept, começa fazendo o teste de autoatribuição, se for o caso já retorna. Depois disso, vai liberar o conteúdo da loja da esquerda, o conteúdo de this, ela vai ficar vazia, e depois permuta this com L. Então, após a permuta, L fica vazio e this assume o conteúdo deste temporário que foi passado como parâmetro. Ao final, retorna this. A função de consulta que retorna um ponteiro para o idésimo elemento da loja faz a checagem do índice, se ele estiver menor do que 0 ou for maior ou igual que o size, gera uma exceção out of range. Se não, retorna uma cópia deste ponteiro, do idésimo elemento de x. Para incluir um item no estoque, a gente passa um produto por referência e vai ter de ser incluído na loja um ponteiro que aponta para uma cópia polimórfica deste produto. Essa cópia vai ser livro, CD ou DVD, então evidentemente a gente vai precisar utilizar a função virtual clone. Para excluir um item da loja, também faz a checagem do índice.
Se ele for inválido, gera exceção out of range. E aqui vai ter de fazer duas coisas. Liberar a área de memória para a qual o ponteiro x índice id aponta e depois excluir o elemento do vetor x. A função que faz a impressão de uma loja em tela, primeiro imprime o cabeçalho, acervo, e depois for i de 0 a size, imprime cada um dos elementos para onde o ponteiro x índice i aponta. Aqui a gente está usando a característica polimórfica do operator menor-menor, que chama a função polimórfica correspondente. Para ler uma loja, eu primeiro abro a string associada ao parâmetro string. Se a abertura da string não der certo, já gera exceção. Em seguida, eu vou ler o cabeçalho, que é composto pela palavra loja e por um inteiro indicando a quantidade de produtos. Se a leitura deu erro ou se os dados forem inválidos, também gera exceção. Então, eu vou entrar em for para ler todos os NN produtos que devem estar no arquivo. Para começar a leitura de um produto, eu faço um pick para inspecionar, mas sem tirar da stream, o próximo caractere. A gente sabe que esse próximo caractere deve ser um C, um D ou um L, que eu não excluo da stream, porque a função que vai ler especificamente esse CD, esse DVD ou esse livro, requer que este caractere seja o primeiro caractere da leitura. Então eu só inspeciono para saber qual é ele. De acordo com o valor do caractere, eu aloco um ponteiro prod, que eu declarei aqui anteriormente, um ponteiro para produto, que vai conter os objetos que forem lidos do arquivo. Se a caractere lido for um C, eu aloco prod para apontar para um new CD, se for D para um new DVD e se for L para um new livro. Se não, eu faço prod C no PTR. O primeiro caractere não era nenhuma das opções válidas. Após essa fase, eu testo se prod foi no PTR, sinal que o caractere é inválido. Se não, eu chamo a função ler polimórfica. Prod seta ler, isso vai chamar a função ler correta. E depois dou um pushback para inserir este ponteiro prod no vetor x. A função salvar, abre a stream, se deu problema gera exceção, depois imprime na stream que foi aberta o cabeçalho loja e o tamanho da loja, quebra de linha, e depois for i de 0 ao tamanho da loja, imprime cada um dos objetos, ou seja, o objeto para onde o ponteiro x et aponta. Aqui a gente vai usar o comportamento polimórfico do operator menor-menor, porque ele se baseia na função salvada da classe produto, que é polimórfica. Agora eu sugiro que vocês tentem implementar aquelas partes das funções que estão faltando e depois de terem tentado, retornem aqui no vídeo para ver a conclusão da implementação dessa classe loja polimórfica. No construtor por cópia da classe loja, que recebe um modelo, a loja L, como parâmetro para ser copiado, eu vou inicializar o vetor de ponteiro x de dis como tendo o mesmo tamanho de L, ou seja, o mesmo tamanho do vetor x de L. E já vou inicializar todos os elementos do vetor x de dis com o valor no PTR. Em seguida, eu vou fazer com que cada um dos ponteiros de x de dis seja uma cópia do ponteiro correspondente no x de L, mas é uma cópia, não é o mesmo valor do ponteiro. É um ponteiro que aponta para uma área diferente, mas que o conteúdo dessa área seja igual ao mesmo conteúdo em L. Ou seja, se em L for um livro, em dis tem de ser um livro. A função que sabe fazer essas cópias é a função clone. Então eu vou fazer cada um dos x índice i ser igual a L .x índice i seta clone, ou seja, um clone de L.x índice i. Só tomando cuidado, pode ser que na minha loja original um dos ponteiros seja no PTR, aí eu não vou chamar a função clone em cima de no PTR, senão dá erro. No construtor por movimento, eu já inicializei o x de dis como vazio, depois é só permutar, utilizando a função membro swap da classe vec, o x de dis com o x correspondente no parâmetro L. A função clear deve limpar todo o vetor x de produtos da loja. Só como ele é um vetor de ponteiros, antes de limpar, a gente tem de deletar cada uma das áreas de memórias para as quais esse ponteiro aponta. Então eu faço a variável p percorrer todos os ponteiros do vetor x e para cada p dou um delete p. Depois eu chamo a função str clear, que limpa todo o vetor x.
No operador de atribuição por cópia, primeiro eu faço o teste de autoatribuição. Se as coisas que estão sendo atribuídas forem diferentes, então eu apago a loja da esquerda, diz, e redimensiono o diz para que o vetor x dela passe a ter o mesmo tamanho do vetor correspondente em L, sendo todos os seus elementos inicializados com no PTR. Depois percorro todos os elementos de L e faço o x índice i receber um clone de L.x índice i, a não ser que o elemento em L.x índice i seja no PTR. Aí neste caso não vai ser atribuído nada e o ponteiro correspondente em x vai ficar com o valor no PTR com o qual ele foi inicializado. Ao final, faço o return diz, como deve ser feito em todo operador de atribuição. No operador de atribuição por movimento, após o teste de autoatribuição, eu limpo o diz, no caso eu uso a função clear, que eu já implementei para não repetir código, e depois faço a permuta entre o x de diz e o x de L. Como o operador de atribuição por movimento é noExcept e ele chama a função clear, então esta função clear aqui também tem de ser declarada como noExcept. Outra função que precisava ser completada é aquela que eu passo como parâmetro um determinado produto e ela inclui este produto na loja de forma polimórfica. Se este produto na realidade for um livro, vai ser inserido um ponteiro para livro e assim por diante. Para incluir um novo ponteiro no meu vetor de ponteiros, evidentemente a gente vai utilizar a função pushback da biblioteca str. Só que qual ponteiro é esse que deve ser incluído? Um clone do produto que eu estou passando como parâmetro para a função incluir. A última função que faltava completar é a função excluir, que eu passo comparando o índice. Primeiro checo o índice, não gero exceção, e depois eu tento fazer duas coisas. Deletar este ponteiro e em seguida excluí-lo do vetor x. Para deletar, eu chamo delete x índice id, e para apagar eu estou utilizando a função erase do vector da biblioteca str. Aqui vale uma ressalva, a gente sabe que erase em vector não é muito eficiente, então se isso fosse um programa realístico que você fosse ficar fazendo erase frequentemente, então seria o caso de pensar em utilizar outro container que não o vector. Mas a função erase requer como parâmetro um iterator que aponta para o objeto a ser excluído. Aí aqui a gente vai usar facilidade, porque como ele é vector, o iterator de vector admite soma com inteiros. Então eu pego o begin, que aponta para o primeiro, e somo com id, isso vai apontar exatamente para o elemento do vector que deve ser excluído. Com isso, a gente conclui a implementação da versão polimórfica do controlador de estoque de loja. Espero que vocês tenham percebido que, em comparação com a versão que não usa polimorfismo, esta versão atual fica bem mais compacta e mais bem programada.